Na edição de hoje, você confere: moradores denunciam a falta de infraestrutura nos travessões em Brasil Novo. Crise na educação. Na escola estadual, na região da Surini, pais de alunos do sistema modular denunciam abandono. Comissão de pais de alunos de uma escola no ramal da Lagoa vão à Câmara denunciar as péssimas condições das estradas e reclamam do transporte escolar. Aqui em Altamira, na escola polivalente, faltam carteiras nas salas de aulas. MPE entra com uma ação civil contra a CELPA por cobranças abusivas na conta de luz. Já é hoje à noite a cerimônia solene do Lava Pés. O Cidade Livre já está no ar. Boa tarde. A falta de recuperação das estradas vicinais na região é sempre motivo de reclamação entre os moradores. E para dar visibilidade ao problema, os moradores da zona rural de Brasil Novo entraram em contato com nossas equipes e pediram apoio para que a situação receba a atenção do poder público. O vídeo feito por um grupo de amigos mostra o desespero de um motorista ao ficar preso em um atoleiro, no ramal da 10, no município de Brasil Novo. O vídeo, gravado há 2 dias e enviado à nossa equipe de reportagem, foi uma tentativa dos moradores de dar visibilidade ao problema. Eles dizem que as estradas vicinais do município de Brasil Novo estão em péssimas condições, o que prejudica a trafegabilidade dos motoristas e o escoamento da produção. O travessão da 10 é um dos mais extensos da região e corta quase todo o território de Brasil Novo. Em um outro vídeo enviado pelos motoristas, mais problemas. Um carro preso no atoleiro precisa de ajuda para descer a ladeira. É tanta lama que os pneus travam e o carro não consegue desenvolver. Ele praticamente desliza com o apoio dos homens, que seguram para ele não bater no barranco. Quem nos envia as imagens afirma que a situação é muito grave. Isso aí é do travessão da 10, município de Brasil Novo. Eu vou te mandar os vídeos para ver a condição das estradas. Carro atolado, moto, é uma barbaridade. Eu queria que tu virasse notícia mesmo, essa notícia aí se espalhasse. Principalmente lá no município de Brasil Novo, que ia ser tão importante para aquele pessoal lá. Sem tração, os veículos baixos são os que mais sofrem. Segundo os motoristas, é comum encontrar pessoas a pé no meio da estrada, depois de abandonar o carro por falta de condições de seguir com o veículo. Vai. Segura. Vai. Nossa, vai. Aí, desmancha. Agora vai devagarzinho que ela vai pegar a bitola. A situação das estradas e a falta de recursos para recuperar as vicinais na região levou as prefeituras dos 12 municípios que compõem a área de influência da usina hidrelétrica Belo Monte a buscar recursos junto ao Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, o PDRS. Com a aprovação do comitê gestor, as prefeituras conseguiram 19 milhões de reais em recursos, que se revestiram em máquinas e combustível. A entrega oficial do apoio às cidades da região, incluindo Brasil Novo, onde fica o travessão da 10, aconteceu neste sábado, com a presença do ministro da Integração Nacional. Cada município recebeu 2 maquinários e 150 mil litros de óleo diesel para recuperar a malha viária da zona rural. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Brasil Novo, mas não recebemos retorno do e-mail até o fechamento dessa edição. E na zona rural de Altamira também há problemas com as escolas. Mais de 80 estudantes do SOME estão sem aula porque a escola está abandonada na localidade. Não há sequer professores, nem outro funcionário que possa esclarecer a situação às pessoas que dependem da instituição para concluírem o ensino médio. O mato toma conta do terreno ao redor do prédio da Escola Estadual Sol Nascente, na região Açurini. O colégio está abandonado. O jornal Cidade Livre recebeu vídeos de pais de alunos mostrando a situação da escola. Total abandono. O Colégio Sol Nascente oferece o sistema modular de ensino para 83 alunos que estão desde o início do ano sem aula. O vídeo mostra também a situação da quadra esportiva da escola, rodeada de mato. Cenas de total abandono. Diante da denúncia, nossa equipe procurou a Secretaria de Educação do Estado, que informou que a falta de convênio com a Prefeitura seria o motivo do atraso das aulas na Escola Sol Nascente e de outras localidades da zona rural de Altamira.
Dos 8 municípios da região que são atendidos pela 10ª URI, apenas Altamira não teve o convênio renovado com o município. Ou seja, a Prefeitura de Altamira deixou este ano de custear algumas despesas, como transporte escolar e merenda escolar, para as escolas das zonas rurais aqui da cidade. Depois de ser oficializada sobre essa decisão, a SEDUC entrou com um processo de licitação para conseguir esses benefícios e garantiu que a partir da semana que vem, todos os problemas das escolas das zonas rurais da cidade serão resolvidos. Os mais de 80 alunos da Escola Sol Nascente na região Assurini devem iniciar as aulas a partir de abril. Sol Nascente, Princesa do Xingu, Vale Piauiense, são várias escolas do município de Altamira que ainda não começaram as aulas do Sistema Modular de Ensino, do SOME, devido à questão do que ainda está o transporte escolar, a merenda desses alunos, no processo de licitação. A questão que acontece é que o SOME é um sistema de convênio com os municípios, né? Então eu estou aqui, olha, com os processos de convênio, todas as outras prefeituras, Anapu, Vitória do Xingu, Senador Zé Porfírio, Brasil Novo, Vitória do Xingu e Uruará, todas assinaram o convênio. Infelizmente, só o município de Altamira que não assinou o convênio da parceria com o SOME, nem do transporte escolar e nem da merenda. Então, com isso, causa uma dificuldade muito grande para a gente, que a gente depende da SEDUC Belém. Então, vai para o processo licitatório e com isso tem essa demora. Desde novembro vai o processo de convênio para as prefeituras e como o município de Altamira não assinou o convênio, então nós retornamos para Belém. E lá em Belém começa todo o processo que aí, no caso, o Estado vai arcar sozinho com essa demanda do SOME. A Secretaria Municipal de Educação disse através de nota que a informação não procede e esclareceu que desde o ano de 2013 que não há convênio de transporte escolar entre Estado e município e que, inclusive, o município não é obrigado a fazer convênio, porque o recurso para o transporte escolar cai diretamente nas contas, tanto do Estado quanto do município. E ressaltou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê que cada ente, prefeitura e Estado é responsável pela demanda do seu transporte escolar. A nota diz ainda que o atual diretor da URI em Altamira, no ano passado, declarou em audiência pública na Câmara Municipal que o Estado assumiria todo o transporte escolar de seus alunos a partir do ano de 2017. E aqui na cidade, na Escola de Ensino Médio Polivalente, os estudantes denunciam a falta de carteiras nas salas de aulas. A situação é tão grave que alunos estariam assistindo aulas sentados no chão. Cenas como esta viraram rotina aqui na Escola Polivalente. Os alunos afirmam que o número de carteiras é insuficiente e as poucas que estão sendo utilizadas em sala de aula estão em péssimas condições. Nas salas, os alunos mostram a situação, que para eles já virou piada. De acordo com os estudantes, as carteiras deveriam ter sido trocadas o ano passado. Uma manifestação e até greve foram realizadas justamente para pressionar o Estado e a coordenação local da SEDUC. Mesmo assim, a situação, como vocês podem ver, continua a mesma. E para piorar, agora muitos alunos estão sendo atrapalhados na sala de aula, porque eles chegam e não têm carteira para sentar. É o caso desses alunos. Depois de percorrer várias salas, eles não conseguiram carteiras e ficaram assim, do lado de fora. Ao perceber a nossa presença, uma professora se aproxima, questiona a presença dos alunos do lado de fora da sala e sai em direção à secretaria. Muitos alunos não gostam de falar sobre o caso, temem algum tipo de retaliação por parte da escola. Mesmo assim, tentamos e conseguimos um depoimento. Muitas cadeiras estão quebradas, cadeiras mole, cadeira que a gente senta e ela afunda. E como vocês podem ver, fica muita cadeira aqui do lado de fora também, em todo lugar aqui. Faltando manutenção, né? Exatamente. E, tipo assim, eles deviam cuidar mais disso. Tanto é que a última greve que teve foi pra gente ir atrás de carteiras novas, porque tá em falta aqui na escola. E não resolveram? Não resolveram. A aluna do 3º ano conta que o caso é tão grave que está afetando todas as turmas. Porque tem aluno que chega e tem que ficar procurando cadeira, e muitas vezes as cadeiras estão quebradas. Aí fica perdendo muito tempo fora da aula. Uma das 5 escolas mantidas pelo Estado na área urbana de Altamira, o Polivalente foi reformado há pouco mais de 6 meses. Mas as carteiras ainda são antigas
e de madeira. A falta de carteiras escolares não é o único problema enfrentado pelas escolas do ensino médio aqui em Altamira. O muro dessa escola, por exemplo, caiu há quase 4 anos e até hoje nada foi feito para resolver o problema. A escola teve que se virar e colocou alguns tapumes de madeira, como dá para observar. Mas aquilo não protege a escola de nada. Sem essa proteção do muro, a escola acaba sendo alvo de vandalismo. Veja como estão as vidraças dos banheiros e de algumas salas. Foram alvos da criminalidade. Pedras que foram jogadas aqui de fora. A mesma situação é enfrentada por quem frequenta os prédios mantidos pelo Estado na zona rural. Essa escola, que fica na localidade Sol Nascente, Agrovila Surini, a cerca de 60 quilômetros de Altamira, está assim, fechada desde o início do ano, por falta de convênio com o município para a manutenção do transporte escolar. Sem isso, as aulas não começam e os estudantes ficam sem alternativas. Nossa equipe entrou em contato com a SEDUC através da assessoria de comunicação da instituição, mas não recebemos retorno do e-mail até o fechamento dessa edição. A sessão na Câmara de Vereadores também tratou de problemas graves na educação da zona rural de Altamira. Pais de alunos de uma escola municipal do ramal da Lagoa denunciaram que os alunos estão perdendo aula por falta de manutenção das estradas e vicinais e também por problemas com o transporte escolar. Na sessão, projetos lidos, discutidos e aprovados. Na plenária, a presença de pais de alunos da Escola de Ensino Fundamental São Francisco de Assis, no ramal da Lagoa, sentido Serrinha. Eles reclamaram das péssimas condições em que se encontram as estradas. O problema tem se intensificado nas últimas semanas, quando estudantes ficaram impossibilitados de ir às aulas. As aulas começou a semana passada, 5 dias de aula. Meu menino só estudou 2 dias. Foi 2 dias que o ônibus veio até lá. Aí 3 dias não estudou. Porque lá não tem estrada para micro-ônibus trabalhar. No verão ainda vai, mas agora no inverno não funciona. Aí os alunos só chegam fora de hora, tem vezes que eles chegam no colégio, 3 horas da tarde, até a merenda já tem passado. A Comissão de Paz relatou que os alunos correm risco com as péssimas condições das estradas naquela localidade. Os micro-ônibus utilizados para o transporte dos alunos não têm dado conta de trafegar pelas vias, e isso quando não apresentam problemas. A estrada está lá, só para carro traçado, micro-ônibus não anda lá. Se der um sereninho, já não desce nem sobe lá dentro. Aí o nosso fica em risco. Para passar num ônibus daquele, muita subida perigosa, abismo. Então, lá para nós tinha que ser uma caminhoneta traçada para puxar nossos alunos. E melhoria de nada, só promessa. Passa um lá, não, só esperar estiar faz. Aí já vai com 3 anos e tá a mesma coisa lá. Tem 3 anos lá que não passa máquina, não passa nada. Essas imagens, feitas pelos próprios pais de alunos, mostram a situação do ramal da Lagoa. A distância de 30 quilômetros até a escola durante o inverno fica difícil de trafegar. Os meninos estão estudando o dia todinho lá, aí não tem merenda na escola, é um caos também que tem que ser verificado. Estamos sem merenda. E na verdade, os meninos, eles cortam curva nas ladeiras. Então, eu peço que seja resolvido isso, que seja carro traçado, já que o ônibus não dá conta de buscar nossos filhos, então que esteja um carro que dê traçado, que dê conta de trazer nossos filhos até a escola, para não ser prejudicada as crianças. Senão, no final do ano, eles não passam, aí bota a culpa na estrada, bota a culpa em tudo. As famílias relatam que quando o caso é reclamado, há um jogo de empurra-empurra, de que a região em questão pertence ao município de Braço Novo e não Altamira. Lá é Altamira, tudo ele recebe o dinheiro lá, é Altamira que é responsável por as escolas, São Francisco de Assis, por a Escola Bom Jesus da Lapa, e por tudo enquanto canto lá, tudo é Altamira. Aí fica jogando um curva para o outro, mas na verdade não resolve nada, aí quem sofre é nossas crianças. Todos os pais, um bocado tem, de ônibus queimando, todo mundo, se for dar entrevista, a gente marca, reúne os pessoal tudinho. Hoje não veio com medo de represário. O transporte dos alunos é feito por uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Altamira. Apesar da declaração dos pais e imagens das estradas, o responsável pelo transporte escolar no ramal da Lagoa afirma que não há problema algum no transporte de alunos da zona rural, mas reconheceu que tem encontrado dificuldades para trafegar pelas estradas. O serviço lá do transporte escolar em si está normal, entendeu? O que aconteceu foi um caso parte aí que a Prefeitura de Brasil Novo mandou uma patrol em pleno dia de chuva, né? E aí patrolaram as estradas, deixaram o barro todo no meio das ladeiras, entendeu? E aí quando o transporte vem, não tem como subir, entendeu? Foi patrolado em pleno inverno, lá no município de Brasil Novo. Os pais dos alunos têm que entender também isso, tem que dar apoio pra gente, tem que ver
Tem dia que o ônibus vai fazer a rota, dia enxuto, o pai do aluno já está trazendo os alunos no carro particular deles, entendeu? Isso é uma questão assim de bom senso. Cuidado por estrada, assim como no Brasil inteiro, no nosso caso também não pode ser diferente, né? Mas o prefeito prometeu que daqui uns 15 dias vai tomar as medidas cabíveis, vai fazer uma medida paliativa, empissarrar alguma ladeira mais onde os ônibus não passam, né? Que é para a gente poder fluir o transporte, entendeu? Desde o dia 19 começou as aulas, não tem transporte. Eles estão lá sendo transportados em cima de motos para poder ter o seu direito de estudar. Então, portanto, a educação para nós aqui, a nossa visão é em primeiro plano. E nós não vamos aceitar, nós recebemos essa comissão, veio um pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Educação, inclusive o diretor aí que comanda o transporte escolar, dizendo que está tudo resolvido. E não é verdade. O que é que nós queremos? É que a Secretaria de Educação tome providência de imediato para que possa botar esses alunos na sala de aula. É isso que nós queremos. Vou solicitar ao presidente aqui para que a gente possa formar uma comissão para acompanhar de perto isso aí, para que não possa, não só no ramal da Lagoa, mas como nos outros localidades que tem aí, a gente não possa deixar isso acontecer no município de Altamira. Caso não seja resolvido, o Ministério Público pode ser procurado? Com certeza, nós vamos até o Ministério Público para que ele tome providência. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Altamira informou que não procede a denúncia de falta de merenda escolar. Com relação às estradas, a resposta foi que assim que as chuvas cessarem, a CEOV irá trabalhar intensivamente nos travessões da zona rural, dando prioridade ao ramal da Lagoa. Quanto à denúncia das condições dos micro-ônibus, a Secretaria informou que os veículos do transporte escolar são licitados, apresentam documentação e passam por inspeção no Departamento Municipal de Trânsito para atuarem no serviço. Em vez de seguir, MPE entra com uma ação civil contra a CELPA por cobranças abusivas na conta de luz. Curso estimula a humanização no atendimento em órgãos de segurança e você vai ver uma entrevista com o coordenador da CPT no Pará sobre a prisão de Padre Amaro. Após várias denúncias de cobranças abusivas feitas pela CELPA, o Ministério Público do Estado entrou com uma ação civil contra a concessionária. Uma das definições do documento é o pagamento em dobro da quantia cobrada pela CELPA ao consumidor lesado. A ação civil pública é resultado de audiências públicas e de centenas de denúncias levadas ao MPE ao longo de mais de 4 anos. Segundo o órgão, o documento constata a qualidade ruim do serviço oferecido pela CELPA e as cobranças abusivas através de irregularidades constatadas sem respaldo legal. O prazo para manifestação da Justiça em relação à ação é de 5 dias. Essa ação civil ela foi proposta, atualmente ela está nas mãos do Poder Judiciário, já sendo apreciada. E esperamos que brevemente já tenhamos algum resultado prático em cima de uma decisão, inclusive de caráter liminar. Além dos valores abusivos cobrados pela CELPA, o Ministério Público do Estado também constatou um erro na comunicação com o cliente, que tem o direito de acompanhar o processo de constatação de irregularidade e também de saber como o valor da multa é calculado. Segundo o documento, em caso de suspeita de furto ou adulteração, a CELPA simplesmente comparece na residência do consumidor, faz uma vistoria por meio de funcionários terceirizados, depois afirma que foi encontrada suposta violação do medidor, motivo pelo qual retirará de imediato o relógio e o encaminhará para o laboratório de análise da própria concessionária que fica em Belém. Posteriormente, a CELPA encaminha uma carta informando a data e o local onde será feita a perícia, cujo endereço está em Belém, o que inviabiliza a participação do consumidor. O pedido principal é que seja obedecido o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que é direito do consumidor, né, ter livre acesso às informações, aos serviços, né, que os serviços têm que ser claros de qualquer prestador, né, isso é direito do consumidor. Então, pelo que foi visualizado, a CELPA, né, a partir do momento que ela faz aquela operação de retirada lá do medidor, faz a multa, é uma operação de caráter unilateral, né, e que tem a mínima participação do consumidor. O documento afirma ainda que a instalação de novos medidores digitais pela concessionária também fere o Código de Defesa do Consumidor, já que o cliente não poderá obter informações precisas sobre o consumo da energia através do aparelho. De acordo com o órgão,
As ações da concessionária não estariam sendo fiscalizadas com rigor pela ANEEL. Prejudica o direito do consumidor, né, de se defender, na verdade, de uma possível conduta abusiva da própria CELPA. A ação estabelece que os novos medidores digitais não sejam mais instalados pela concessionária, sob pena de multa de R$20 mil. A ação obriga ainda a concessionária a não interromper o fornecimento de energia elétrica caso o consumidor tenha feito alguma reclamação quanto a erro na leitura do medidor. Os clientes devem ainda ser consultados para saber se eles desejam continuar com o novo medidor ou realizar a troca para o modelo antigo. Quem foi lesado com cobranças indevidas deve ser ressarcido em dobro pela CELPA. Dentre os pedidos da ação civil pública é justamente essa reparação de danos, né? Que a CELPA tem que devolver em dobro todo o valor cobrado indevidamente, se foi feito com esse procedimento, né? Com esse procedimento que a gente entende abusivo, o Ministério Público entende abusivo. A partir do momento que a Justiça reconhecer como abusivo a conduta da CELPA em relação a esses consumidores, né, ela vai atingir todos os consumidores, né, que não tiveram oportunizado, né, a chance de se defender perante a CELPA. Mas essa é uma decisão que depende lá da Justiça. Se a Justiça deferir o que foi pedido pelo Ministério Público, todos esses consumidores que já foram lesados anteriormente terão direito a esse ressarcimento. O atendimento humanizado nos órgãos de segurança pública do país tem sido um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades, profissionais da área e também pela sociedade, que vai em busca dos serviços. É pensando nisso que agentes de segurança pública de Altamira participaram de um curso de capacitação. O encontro reuniu agentes de segurança pública e foi promovido pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e a Fundação Propaz. A proposta do encontro foi estimular a prestação de um atendimento mais humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade, como mulheres, crianças, adolescentes, idosos e a população LGBT. Os agentes de segurança pública eles têm que atender a todos com urbanidade, né, a todos da melhor maneira. Porém, até pelo princípio da isonomia, que é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida das suas diferenças, desigualdades, a gente tem que olhar diferenciado para essas pessoas, porque estão mais fragilizadas. De acordo com a delegada, entre as principais queixas relatadas pelos grupos vulneráveis estão a desmotivação no atendimento e a assistência necessária à pessoa vítima de qualquer tipo de violência. Em Altamira, essa estatística aumentou. A gente sabe que com a realização do projeto daqui de Belo Monte, a criminalidade aumentou muito, né? E aí a demanda nas unidades policiais, consequentemente, também evoluiu. O índice está bem maior. Então, a gente, lógico, dá prioridade para aqueles locais em que a necessidade, né, se faz mais presente. O professor de Direitos Humanos e investigador da Polícia Civil abordou a atuação e o desempenho dos agentes quanto às garantias de direitos, deveres e políticas de proteção aos grupos vulneráveis. A sociedade brasileira, em geral, ela cobra bastante, ela exige os seus direitos garantidos pelas forças policiais. Portanto, entender de direitos humanos, tanto na formação policial como numa formação continuada como essa, é super importante para que os agentes e autoridades de segurança pública possam aplicar a lei e garantir os direitos devidamente a populações como crianças e adolescentes, mulheres, negros e negras, grupos LGBTI que buscam muito, intolerância religiosa, todos eles buscam, não que eles sejam reconhecidos pelo policial, mas eles buscam nada mais, nada menos que o seu direito reconhecido. E os direitos humanos, ela é a base principal dessa garantia. Todos os policiais devem compreender o conceito de direitos humanos e colocar na prática. A porta de entrada para as vítimas de violência, entre elas as mulheres, é o Propaz, que desenvolve trabalho de assistência às famílias. A gente atende a questão do abuso sexual de criança e adolescente. Há uma demanda muito grande aqui em Altamira a respeito da violência intrafamiliar. Então, essa demanda de atendimento de mulheres que estão, muitas vezes, sendo agredidas pelo companheiro, irmã, ou a irmã pelos irmãos,
Isso é muito importante, porque depois encaminha para a delegacia, e da delegacia ela vai sendo encaminhada para a UPA, para fazer exame, para se cuidar também, porque não é somente a agressão, mas o que isso desencadeia depois. Dentro da Segup existe essa diretoria de PREV, que trabalha dentro da questão da violência e criminalidade, abordando a questão social, que é a prevenção. Não somos repreensões, somos prevenções. Essa gerência ela desenvolve exatamente este campo, onde vai atender essa população que está em questão de vulnerabilidade. Nós atendemos as famílias através de palestras, recebemos demandas de escola, recebemos demandas de igrejas, enfim, a comunidade em si, que é o nosso foco. A região metropolitana é necessária e o município muito mais, né? Essas capacitações elas chegam exatamente para atender essa comunidade mais necessitada. O major da Polícia Militar Alessandra é um dos alunos do curso de procedimentos e afirma a importância da formação. Está sendo passada da melhor forma possível, né, para que os policiais militares atuem. Polícia Militar, o atendimento dela principal é no preventivo. Somente quando há alguma situação que afete a própria segurança é que o policial age de forma repressiva. Se um policial está numa abordagem, ele lembra dessas informações que ele obteve hoje aqui e faz, né, um atendimento humanizado, isso já é um lucro, é muito importante, porque a gente já conseguiu atingir com êxito, né, o objetivo que a gente se propôs a trazer para cá. O coordenador regional da CPT no Pará, Padre Paulo Joânio da Silva, manifestou a posição da Comissão do Estado a respeito da prisão de Padre Amaro. A equipe da TV Nazaré de Belém conversou com ele e a gente mostra os trechos da entrevista agora. O contexto ali da questão fundiária é extremamente grave, porque tem predominado a força violenta do latifúndio organizado em forma de consórcio, o mesmo que levou ao extermínio de nossa querida irmã Dorothy, e após o seu assassinato, o seu martírio, a perseguição. A equipe da CPT em Anapu continua, sobretudo agora que culminou com a prisão injusta do nosso irmão e amigo Padre José Amaro. A questão fundiária naquela região é extremamente grave porque o Estado, os poderes públicos, não cumpriram o seu dever de casa, fundamental, que é a regularização fundiária. Mas o governo federal criou naquela região os PDS, Projetos de Desenvolvimento Sustentável, é a área federal, e assentou centenas de famílias. Esse projeto foi incentivado, apoiado, acompanhado pela irmã Dorothy e Padre Amaro e a equipe da CPT local. Portanto, o objeto do esbulho de propriedade que é acusado o Padre Amaro é ao contrário. Os autores desse esbulho possessório é comandado pelo latifúndio, que sempre foi violento na região. E também queremos deixar muito claro que o único órgão, o órgão do INCRA, que até então estava há meses minimamente ajudando um pouco os trabalhadores rurais, em Altamira, foi extinto. Foi transferido para Santarém, de modo que aquela região do Xingu, Altamira, Anapu e outros municípios estão totalmente desprovidos de amparo daqueles que deviam cuidar da questão fundiária. E nós compreendemos também que essa onda de criminalização dos movimentos sociais e de agentes pastorais que trabalham e atuam em defesa da vida, em defesa da floresta, em defesa da dignidade humana, tem sido objeto de muita agressão, muitas ameaças, e infelizmente muitos também são eliminados. Padre Paulinho, para finalizar, por quem Padre Amaro está sendo acusado e o que o senhor acha de por que ele está sendo acusado? Nós não temos dúvida de que a causa geradora que motivou essas acusações são causas injustas, são motivações levianas, e isso deve ser provado, deve ser investigado de maneira muito profunda. O objeto de denegrir a sua imagem, como missionário, como padre, pastor da paróquia Santa Luzia Anapu, era no sentido de desgastar um trabalho mais amplo de toda a igreja ali no Xingu. Que nessa Semana Santa, na vivência da campanha da fraternidade, superação da violência, vocês não se deixem abater.
O poder de Jesus, que foi morto e ressuscitado, a sua Páscoa definitiva já está com vocês. Povo de Deus, não tenham medo. Se perseguiram a mim, o Mestre, disse Jesus, perseguirão também a vocês. Coragem, eu venci o mundo. E veja depois do intervalo, já é hoje à noite a cerimônia solene do Lava Pés e o bispo do Xingu visita a comunidade Nossa Senhora Aparecida em Altamira. Dom João Muniz, bispo do Xingu, tem uma agenda cheia para este ano. Desde que chegou a Altamira há 2 anos, tem realizado visitas às comunidades da cidade e da região. Dessa vez, Dom João celebrou na comunidade Nossa Senhora Aparecida o início da Semana Santa, dando abertura às programações daquela comunidade. Na entrada da igreja, os fiéis receberam ramos para celebração especial na comunidade. Dom João Muniz fez sua primeira visita à comunidade Nossa Senhora Aparecida no bairro Liberdade, onde fez uma celebração especial que marcou o início da Semana Santa. Com ramos nas mãos, os fiéis receberam bênçãos e celebraram a vida de Jesus, relembrando a chegada dele em Jerusalém. É interessante que, ao mesmo tempo que a igreja celebra a entrada triunfal do Filho de Deus na cidade santa de Jerusalém, que é a cidade do rei de Israel, já nessa liturgia a gente celebra também a paixão. Por isso, vocês vão ver que teremos a leitura da paixão de Cristo, exatamente para lembrar que a vida passa pela morte, como também a morte passa pela vida. O triunfo é passageiro, mas a realidade, aqui no caso deste mundo, a realidade que permanece mesmo é a realidade vital. Dom João ficou feliz em conhecer a comunidade Nossa Senhora Aparecida, que faz parte da Paróquia Imaculada Conceição, e disse que está com a agenda programada para novas visitas e que tem dado prioridade às comunidades mais distantes e de cidades vizinhas. Essas daqui é sempre mais fácil a gente chegar. E agora a gente está conhecendo. A nossa prelazia ela tem 786 comunidades. Então, certamente levará ainda uns 10 anos para me conhecer todas, né? Devido às distâncias. Se fossem próximas, então certamente já conheceria mais. Mas estou muito contente. Aqui é a comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Paróquia Imaculada. E viemos hoje para celebrar o início da Semana Santa, né, com a festa chamada de Domingo dos Ramos. Eu também fico contente de estar com o nosso povo. Eu acho que é importante essas celebrações das comunidades para o bispo conhecer o povo, mas também para o povo conhecer o bispo. Os últimos momentos de Jesus com os apóstolos na ceia, em que ele lavou e beijou os pés de cada um, serão revividos hoje. Eu conversei com o vigário-geral da prelazia, que traz os detalhes dessa cerimônia. E nesta quinta-feira à noite, as igrejas católicas estarão reunidas numa celebração muito importante, que é a missa do lava-pés. Padre Vandeir, isso lembra um gesto muito humilde, né, de Jesus Cristo. Conta pra gente como é que essa celebração acontece nas igrejas, né? O que é importante reunir os fiéis nesse momento também. Só gostaria de elencar, a primeira coisa é, dentro do período da quaresma, a cor predominante é o roxo, que indica preparação para a grande festa, que é a festa da Páscoa. Mas nesse dia, na quinta-feira, o padre, ele não vai usar a estola roxa, vai usar a estola branca. Por isso eu fiz questão de colocar aqui a estola branca. E os altares nossos estarão com as cores também branca. Para expressar que essa é uma grande celebração festiva, né? Essa celebração é o marco da nossa missa. É aqui a mãe das nossas missas. A celebração da quinta-feira, que a gente chama também a celebração de instituição da Eucaristia, que é também a missa do lava-pés. Por isso eu coloquei, então, aqui uma bacia com um pouco de água, esse gesto que Jesus vem mostrar, que é expressar para os discípulos o serviço. E a estola que o padre usa, ela já quer expressar também esse serviço,
Diz que Jesus colocou a toalha, né, aqui sobre o seu ombro e começou a lavar os pés dos discípulos. A igreja nessa celebração vai chamar 12 pessoas, que é o número dos 12 discípulos. E essas pessoas, o presidente da celebração irá então lavar os pés dessas pessoas, para mostrar a grande lição que Jesus quis mostrar nesse dia, é que nós somos servos, devemos servir uns aos outros. Por isso, vai se colocar, lavando os pés, um pouco de água, ou a gente coloca a água na bacia e lava os pés aqui, né, de cada dos 12, ou então alguém vem com a bacia e se jogará a água sobre os pés, lavando os pés daqueles que irão compor aqui os 12, né? Representando então os discípulos de Jesus. Além da catedral, haverá missa também na Paróquia Perpétuo Socorro às 19h30 no Salão Padre Frederico, ao lado da igreja, com todas as comunidades da área pastoral da paróquia. Em seguida, haverá adoração ao Santíssimo até meia-noite. E lá na Imaculada Conceição começa às 19h30 com Dom Herve. Em seguida, haverá adoração ao Santíssimo e reza dos mistérios do terço. E a Via Sacra será amanhã às 7h30, saindo da Catedral. E termina aqui esta edição. Você pode continuar revendo nossa programação pelas nossas mídias sociais. Uma excelente quinta-feira santa a todos e até amanhã.